valendo. Oi, minha gente. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma coisa. Olha pra aqui, que coisa linda, ó. Então, no capítulo 2. Eu fico feliz quando a gente passa assim para outro capítulo. Não sei se vocês já repararam, mas é porque a gente trabalhou bastante o capítulo 11. E eu sei que eu dei o melhor de mim, que vocês estão aí. Pelas aulas ao vivo, eu percebo que vocês entenderam, né, o capítulo. Eu só consigo passar para o outro capítulo quando eu sei que realmente vocês aprenderam lá, ok? Ou pelo menos estão se empenhando a aprender, né? Esse é o objetivo. E aí, a gente vem aqui para esse capítulo aí, o capítulo 12, com movimentos circulares. Até então a gente estava só em movimento retilíneo, né? Na horizontal, na vertical, no máximo uma parábola, uma semiparábola, mas partindo sempre da horizontal, indo para a vertical, horizontal. Agora a gente tem algo circular. Então muda tudo. Quando chega aqui no capítulo 12, tudo muda. Ah, professor, esquece tudo aquilo lá? Não, não esquece. Mas aqui agora a gente, por ser um movimento circular, né? A gente vai trabalhar agora com período, frequência, né? Que a gente viu lá em ondas eletromagnéticas, né? Quando a gente viu aquela corda oscilando, que a gente pegou a corda para lembrar de uma onda, né? Como é que é uma onda, né? Aquele tempo em que a corda sobe, que está aqui, e desce, ali é um período, né? Aquele intervalo de tempo em que aquela onda sobe e desce é um período. Aí vários períodos daqueles ali é uma frequência, porque né, dá frequência, isso quer dizer que é, quantas vezes aquilo se repete, quantas vezes naquele determinado intervalo de tempo, ou seja, naquele período, aquele período está aqui, aquele período está aqui, e aí vai formando os períodos com aquela frequência, né? E aí a gente viu isso lá em ondas eletromagnéticas. Aí eu venho com movimentos circulares, que vai trabalhar também com período e com frequência, né? Então deixa de lado aquilo tudo que a gente estava falando sobre variação de espaço, Torricelli e tal, mas aqui a gente vai precisar também das grandezas de algumas grandezas igual, como alguns fatores como tempo e etc. Entendeu? Aí aqui a gente vai trabalhar como, por exemplo, olhando o movimento circular, se vocês olharem aí, ó, movimentos circulares, a primeira coisa que tem aí, ó, é essa roda gigante, em que o corpo está aqui dentro fazendo esse movimento circular aqui, né? Não está mais reto aqui, ó, está circulando, né? E aí tem um exemplo aqui, né, que eles pedem aqui para falar sobre essa roda gigante, que é um exemplo no cotidiano da turma, né? Que façam parte do cotidiano dos alunos, como o tempo gasto do ponteiro, por exemplo, de um relógio, né, que tem um movimento circular também. O ponteiro vai fazendo aquele movimento, né, no sentido horário, né, do relógio, e aí aquela distância em que o ponteiro leva, distância mínima de um segundo para o outro segundo, ou de um milésimo de segundo para o outro milésimo de segundo, ou de um minuto para outro minuto, de uma hora para outra hora, aquilo ali é o período. Aí a gente conta quantas vezes tem aquele período ali, aquilo ali é a frequência no relógio. A gente pode ver isso aqui também numa roda gigante. E tem um exemplo interessante aqui, ó, em que fala o seguinte, ó, Duda, uma estudante que gosta muito de futebol, ó aqui, né, pretende bater o recorde de embaixadas do colégio, do intervalo, e já consegue fazer uma média de 90 embaixadas por minuto, ok? Diana, sua professora de física, observou um dos treinos de Duda e sugeriu que ela aumentasse as horas de treino para assim aumentar a frequência das embaixadas, porque ela só faz aí, a gente viu, 90, né? Embaixadas por minuto. Então ela quer que ela aumente a frequência dessas embaixadas. Então ela vai aumentar de 90 por minuto, entendeu? Aí, porém, Duda questionou de que forma essas informações se relacionam. Foi aí que a professora lhe apresentou os conceitos de período e frequência.
Então, se ela aumentar aí o período de treino, vai aumentar a frequência das suas embaixadas, que vai ser fundamental para a melhora pretendida no desempenho, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui agora, né, já que é a introdução do capítulo, o conceito de período e frequência, ok? Mesmo a gente já tendo noção, porque trabalhou lá em ondas eletromagnéticas. E aí, para período e frequência, em período é o tempo necessário para que um evento se repita, né? Ou seja, é o menor intervalo de tempo entre dois eventos consecutivos de mesma natureza. No caso aí de Duda, das embaixadinhas aí de Duda, o período seria o tempo decorrido entre duas embaixadas consecutivas. O tempo em que a bola, ela está aqui com a bola aqui embaixo, ela levanta, chuta a bola e a bola volta, não é isso? Chutou, voltou um período, subiu, desceu o segundo período. Então esse tempo decorrido entre duas embaixadas, duas, é o período, entendeu? E esse período é representado pela letra T maiúscula. Não confundam com tempo. T maiúsculo é período, T minúsculo é tempo. E esse período vai depender do intervalo de tempo em que a bola saiu daqui, subiu e desceu, né? Final e inicial, dividido pelo número de vezes que essa subida e descida da bola que Duda chuta aí para fazer a embaixada se repete, beleza? Então o período vai depender do tempo e do número de vezes em que o evento se repetiu. Qual foi o período que Duda chutou essa bola? Se ela chutou, foi um segundo subindo e descendo, um segundo dividido por quantas vezes em um segundo ela fez isso, essa bola subir e desceu quantas vezes? Então esse é o período, entendeu? E a unidade padrão de período no sistema internacional é S de segundos, porque ele trabalha com delta T. Delta T é a quantidade, é segundo, delta T é tempo, né? Delta T minúsculo, né? É tempo e esse tempo é dado em segundo, ok? Aí eu tenho aí a frequência. Frequência, né? Já vai ser o que? O número de vezes que essa bola subiu e desceu. O período é o tempo dividido pelo número de vezes, né? E naquele tempo ali, em um segundo, por exemplo, isso aconteceu quantas vezes? Aí já vou ter o quê? O número de vezes vai ser o quê? A frequência em que o evento se repete durante certo intervalo de tempo, determinando o número de repetições por unidade de tempo. Então, a frequência que Duda realiza esse fenômeno é o número de embaixadas realizadas durante aquele tempo. Então, em um segundo, estou chutando aqui no Duda faz quantas embaixadas é a frequência, entendeu? E quanto tempo é o período, entendeu? E aí, essa frequência é representada pela letra F minúsculo de frequência, que vai ser igual a n, que a gente já sabe que n é o número de vezes em que o evento se repetiu, dividido, aí vai ser o contrário. Repare que o período é ΔT dividido por n e a frequência é n dividido por ΔT. Ok? Só que essa frequência, a gente já viu também lá que a frequência é dada em Hertz. Lembra? Do físico alemão Heinrich Hertz. Aí só Atila para me ajudar. Então, essa frequência é dada em hertz e o período é dado em segundos. Agora, qual a relação entre período e frequência? A gente tem que saber isso aqui, ó, porque nos movimentos periódicos, as grandezas período e frequência se relacionam por meio de uma regra de 3 simples e direta. Porque aí vocês veem aqui, ó, uma vez, tá vendo? Número de vezes em que um fenômeno se repete. Se for uma vez, né? Essa única vez uma vez está para t, que é o período, assim como f vezes está para uma unidade de tempo. Então, tendo essa regra de 3 aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que f vai ser igual a n dividido por ΔT. Então, f dividido por n vezes ΔT. Aí eu vou ter f vezes t, então vai ser igual a 1. F vezes t vai ser igual a 1,
como vocês estão vendo. Se eu fizer isso aqui, né, não está multiplicando a regra de 3 simples, f vezes ΔT vai ser igual a n. Só que quem é n dividido por ΔT é o próprio f. Tá vendo? É o próprio f. Mas se eu fizer isso multiplicando, vai multiplicar f, que é a frequência, vezes o período, vai ser igual a 1, que é a quantidade de vezes. Ok? Aí, para isso aqui, eu tenho que f... na situação, professor, em que, então, se a questão me der pedir a frequência, e eu só tiver o tempo e o número de vezes, eu consigo achar, ou seja, eu consigo achar o período, e aí eu vou dividir 1 dividido pelo período, eu vou ter f. Entendeu? Não, professor, não entendi não. Mas então, se não entendeu assim como eu estou falando, gravem ou decorem essa relação aqui, em que f, a frequência, é igual a 1 dividido pelo período, ou seja, a frequência é o inverso do período, ou que o período é 1 dividido por f, o inverso da frequência. Na determinação da frequência dos movimentos periódicos, existe outra unidade muito utilizada, rotações por minutos, RPM. A seguir aqui, ó, tá vendo? Se você tiver em RPM, você multiplicar por 60, você vai ter essa unidade em Hz. Se você dividir esse Hz por 60, você tem RPM, ok? Rotações por minuto. Então é bem matemático isso aqui, por isso que fica um pouco complicado de se entender assim de cara, mas no decorrer, com uma introdução, a gente vai desmembrando isso e vocês vão tirar de letra, ok? Só vou fazer aqui a atividade rapidinho para vocês verem como é que é cobrado isso. O pêndulo de um relógio, aquele que fica assim o pêndulo, executa 10 oscilações completas em 5 segundos. Tá vendo? O período e a frequência desse relógio são respectivamente. Então lembre-se que para eu ter o período, ele quer o período e a frequência. Para eu ter o período, eu tenho que ter T igual a ΔT dividido por N. E para ter a frequência, eu tenho F igual a N, é o contrário disso aqui, dividido por ΔT. ΔT minúsculo, intervalo de tempo. Então a questão deu lá, eu quero o período, T igual a ΔT dividido por N. Tá? Então o que é o período? Quem é esse ΔT? Já tem dado aqui, é dado aqui, ó. ΔT, T de tempo já está aqui, em 5 segundos. E N, que é o número de vezes em que isso se repete, a questão está dizendo aqui, o relógio executa 10 oscilações. Então é 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é igual a 0,5 segundos. Então, para eu achar essa frequência, já tem um período. E agora eu tenho a frequência. E agora eu quero o período, desculpe, e a frequência. Já achei o período, né? Já achei T, que é 0,5. Para achar a frequência, eu vou botar que F é igual a 1 dividido por esse T, que é 0,5. Quanto é 1 dividido por 0,5? Está aqui 2. 2 o quê? A frequência dada em Hz. Se a questão tivesse pedido em RPM, só era dividir por esse 2 dividido por 60, que até em RPM. Só isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido. E aí descompliquem aí, viu? Lendo, fazendo uma leitura básica desse capítulo aí, na página 19. Vocês vão ter período e frequência e a relação entre os dois. Ok? Muito obrigado.